Em nome do Pai que me criou e do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Continuando com a leitura do Livro do Céu, volume 15, trecho 20, 2 de maio de 1923. Quando o fiat voluntas tua tiver o seu cumprimento como no céu, assim na terra, então virá o pleno cumprimento da segunda parte do Pai Nosso. Sentia minha pobre mente como perdida na imensidão do eterno querer, e meu doce Jesus, falando-me sobre a santíssima vontade de Deus, me disse: minha filha, ó como harmonizam bem teus atos feitos em meu querer. Harmonizam com os meus, onde minha amada mamãe, e um desaparece no outro e formam um só. Parece que o céu na terra e a terra no céu. Parece o eco um nos três e dos três um da Trindade Sacrossanta. Oh, como soa doce a nossos ouvidos, como nos sequestra, mas tanto de raptar nossa vontade do céu à terra. Quando meu fiat voluntas tua tiver seu cumprimento como no céu, assim na terra, então virá o pleno cumprimento da segunda parte do Pater Noster, isto é, nos dê hoje nosso pão de cada dia. Eu dizia, Pai Nosso, em nome de todos te peço 3 tipos de pão cada dia. O pão da tua vontade, que é mais que pão, porque se o pão é necessário 2 ou 3 vezes ao dia, em troca este é necessário cada momento, em todas as circunstâncias. É mais, deve ser não só pão, mas como um ar balsâmico que leva a vida, a circulação da vida divina na criatura. Pai, se não for dado este pão da tua vontade, não poderei jamais receber todos os frutos da minha vida sacramental, que é o segundo pão que todos os dias te pedimos. Oh, como se encontra mal a minha vida sacramental, porque o pão da tua vontade não os alimenta, mas encontra o pão corrupto da vontade humana. Oh, como me dá nojo, como evito, e se bem que vou a eles, mas os frutos, os bens, os efeitos, a santidade, não posso dá-los, porque não encontro o nosso pão. E se alguma coisa dou, é em pequena proporção, segundo suas disposições, mas não todos os bens que contém. E a minha vida sacramental espera pacientemente que o homem tome o pão da vontade suprema para poder dar todo o bem da minha vida sacramental. Veja então como sacramento da Eucaristia, e não só este, mas todos os sacramentos deixados à minha igreja e instituídos por mim, darão todos os frutos que contém e terão pleno cumprimento, quando o pão nosso, isto é, a vontade de Deus seja feito, como no céu assim na terra. Depois pediu o terceiro pão, ou seja, o material. Como poderia dizer dar-nos hoje nosso pão, se o homem devia fazer nossa vontade? O que era nosso era seu. O Pai não devia dar o pão da sua vontade, o pão da minha vida sacramental, o pão cotidiano da vida natural a filhos ilegítimos, usurpadores maus, mas a filhos legítimos bons, que teriam em comum os bens do Pai. Por isso eu dizia, dar-lhes o nosso pão. Então comerão o pão abençoado, todo sorrirá em torno deles, a terra e o céu levarão a marca da harmonia de seu Criador. Depois acrescentei, perdoa-nos as nossas dívidas como nós as perdoamos aos nossos devedores.
assim que também a caridade será perfeita. Então será perfeito o perdão. Terá a marca do heroísmo como a tive eu na cruz. Quando o homem comer o pão de minha vontade, como a minha humanidade o comia, então as virtudes serão absorvidas em minha vontade e receberão a marca do verdadeiro heroísmo e de virtudes divinas. Serão como tantos riachos que brotarão do seio do grande mar de minha vontade. E se eu acrescentasse, não nos induzas em tentação. Como poderia Deus induzi-lo em tentação? Era porque o homem é sempre homem, livre por si mesmo, porque eu não lhe tiro jamais os direitos que ao criá-lo lhe dei. E ele, assustado e temendo, disse e grita em silêncio, reza sem se expressar em palavras, dá-nos o pão de tua vontade, para que possamos rejeitar todas as tentações e, em virtude deste pão, livrai-nos de todo o mal, assim seja. Vê então como todos os bens do homem reencontram a sua retomada, o vínculo estreito do façamos ao homem nossa imagem e semelhança, a validade de cada seu ato, a restituição dos bens perdidos, a assinatura e a certeza de que lhe é dada novamente a sua perdida felicidade terrena e celeste. Por isso era tão necessário que minha vontade fosse feita, como no céu, assim na terra, que eu não tive outro interesse nesse, ensinei outra oração senão Pai Nosso. E a Igreja, fiel executora e depositária de meus ensinamentos, a tem sempre em boca e em cada circunstância. E todos, doutos e ignorantes, pequenos e grandes, sacerdotes e leigos, reis e súditos, todos me pedem que minha vontade se faça como no céu, assim na terra. Não queres, então, que a minha vontade desça sobre a terra? E assim como a redenção teve seu princípio numa virgem, não me concebi em todos os homens para redimi-los, ainda que quem o quer possa entrar no bem da redenção e receber-me cada um para si só no sacramento. Assim agora a minha vontade deve ter seu princípio, a possessão, o crescimento e o desenvolvimento numa criatura virgem, e depois quem se disponha e queira entrar, se disponha e queira entrará nos bens que o viver na minha vontade contém. Se não tivesse sido concebido na minha amada mãe, a redenção jamais teria vindo. Assim, se não fizesse o prodígio de fazer viver uma alma na minha suprema vontade, o fiat voluntas tua, como no céu, assim na terra, não teria lugar nas gerações humanas. Trecho 21, 5 de maio de 1923. Por quantas vezes a alma entra no querer divino, tantos caminhos abre entre o Criador e as criaturas que servem para encontrar-se com Ele, e neste encontro ela copia as virtudes do seu Criador, absorve em si nova vida divina e tudo o que faz não é mais humano, senão divino. Encontrando-me em meu estado habitual, senti-me atraída fora de mim mesma, mas não vi o céu azul nem o sol de nosso horizonte, senão outro céu, todo de ouro, adornado de estrelas e várias cores, brilhantíssimo mais que sol. Eu me sentia atraída para cima, e abrindo-se diante de mim este céu, encontrei-me ante a uma luz puríssima, na qual, submergindo-se, chamei em minha inteligência todas as inteligências humanas,
desde onde Adão havia começado com subtrair-se da divina vontade, a romper a união de sua inteligência com a de seu Criador, até o último homem que existirá sobre a terra. E tratava de dar a meu Deus toda a honra, a glória, a submissão e etc. de todas as inteligências criadas, e assim fazia com todos os meus demais sentidos, chamando dos meus todos os das demais criaturas. Tudo isto sempre em seu amável querer, onde tudo se encontra, de onde nada escapa, apesar de no presente não existirem, e onde tudo pode ser feito. Então, enquanto isso fazia, uma voz saiu de dentro da imensidão daquela luz, dizendo: Por quê? Por quantas vezes a alma entra no querer divino para rezar, obrar, amar e outras coisas, tantos caminhos abre entre o Criador e as criaturas. E a divindade, vendo que a criatura se faz caminho para ir a ela, abre seus caminhos para encontrar-se com sua criatura. Neste encontro, ela copia as virtudes de seu Criador. Absorve-se sempre nova vida divina, se adentra mais nos eternos segredos do querer supremo, e tudo o que faz não é mais humano nela, senão divino. E este obrar divino nela forma um céu de ouro, onde a divindade, deleitando-se de encontrar o seu agir na criatura, passeia sobre este céu, esperando a criatura para receber seus atos divinos e, portanto, abrir-lhe outros caminhos em sua divindade. E vai repetindo com grande amor: Eis como, em meu querer, a criatura se aproxima da minha semelhança, como realiza os meus desígnios, como cumpre a finalidade da criação. E enquanto ouvia isto, encontrei-me em mim mesma. Trecho 22. 8 de maio de 1923. Só a divina vontade põe em segurança todas as graças do céu. Encontrando-me em meu habitual estado, encontrei-me fora de mim mesma. Me parecia que percorria um caminho muito longo, onde encontrava muita gente, quem dava honra ao vê-los, quem pareciam demônios encarnados, pouquíssimos os bons. O caminho era tão longo que não terminava jamais. E eu, cansada, queria voltar em mim mesma, mas uma pessoa próxima a mim me impedia, dizendo-me: Vá em frente, caminhe. Você deve chegar ao início. E para chegar a isso, você deve passar por todas as gerações. Você deve tê-los todos sob seu olhar, para levá-los ao seu Criador. Teu princípio é Deus, e tu deves chegar àquele ponto da eternidade, quando o Eterno criava o homem, para receber todos os vínculos da criação e retomar todas as harmonias que podem existir entre Criador e criatura. Depois, uma força suprema me fazia seguir adiante, e era obrigada a ver os males da terra e os que virão, desgraçadamente estremecedores. Então, depois disso, encontrei o meu doce Jesus, e eu, cansada, deitei-me em seus braços, dizendo: Meu amor, que caminho tão longo tive de percorrer. Parece-me que há séculos que não te via e que não encontrava aquele que forma a minha vida. E Jesus, todo amor: Ah, sim, minha filha, ergue-te em meus braços, venha o teu princípio de onde saístes. Também eu te esperava com ânsia, para receber de ti em meu querer tudo que a criação me deve, e para dar-te a ti em meu próprio querer
tudo que devo dar a toda a criação. Só a minha vontade pode pôr em segurança e guardar com zelo todos os bens que quero dar à criatura. Fora da minha vontade, os meus bens estão sempre em perigo e mal guardados. Em troca nela, eu abundo e sou e dou a uma o que deveria dar todas. Por isso quero vincular em ti a criação toda. Quero pôr-te no ponto primeiro da criação do homem. É meu costume tratar a tu como uma só criatura. O que quero dar-lhe e o que quero dela, e depois dela, fazer passar os bens aos demais. A minha filha, eu havia criado o homem como uma flor que devia crescer, colorir-se e perfumar-se em minha própria divindade. Mas com subtrair-se de minha vontade, aconteceu-lhe como a uma flor que se arranca de uma planta. Enquanto estar na planta, a flor é bela, vivaz na sua cor, odor no seu perfume. Arrancada da planta murcha, descolora-se, transforma-se em feia e chega a dar um mau cheiro. Que sorte foi a sua, e que dor para mim, que com tanto amor queria fazer crescer esta flor em minha vontade para me deleitar e recrear-me com ela. Agora esta flor arrancada, com minha onipotência, quero fazê-la brotar, transplantando o ar de novo no seio de minha divindade. Mas quero uma alma que queira viver no seio de meu querer. Ela será a semente que se prestará a mim, e minha vontade fará todo o resto. Assim retornarão minhas delícias da criação. Me recriarei com esta mística flor e me refarei da criação. Trecho 23. 18 de maio de 1923. Como é difícil encontrar uma alma que queira sofrer. Carrasco de almas que há na igreja. Sentia-me muito afligida e quase privada do meu doce Jesus. Que duro martírio é a sua privação. Martírio sem esperança de tomar o céu por assalto, como tomam os mártires, o que torna doce todo o seu sofrer. Em troca, sua privação é martírio que desune, que queima, que fere, que abre um abismo de separação entre a alma e Deus. Que em vez de adoçar o sofrer, o amarre, de modo que enquanto se sente morrer, a mesma morte foge longe. Ó Deus, que pena! Agora, enquanto me encontrava no imenso abismo da privação do meu Jesus, assim que se moveu em meu interior, lhe disse: Ah, meu Jesus, já não me amas. E ele, não me dando ouvidos, fazia-se parecer todo aflito, como se tivesse na mão uma coisa negra que estava prestes a atirá-la sobre as criaturas. Depois me tomava o coração entre suas mãos, me apertava fortemente, me o transpassava. O meu coração esperava com ânsia suas penas, como refrigério e bálsamo, as penas sofridas por sua privação. Ó, como temia que deixasse de me fazer sofrer e me jogasse de novo no abismo de sua separação. Então, depois disso, disse-me: Minha filha, eu não presto atenção às palavras, mas aos atos. Acreditas tu que é fácil encontrar uma alma que de verdade queira sofrer? Oh, como é difícil! De palavra a quem queira sofrer, mas nos fatos fogem quando uma dor as oprime ou outras penas as rodeiam. Oh, como queriam libertar-se, e eu permaneço sempre Jesus isolado nas penas. E é por isso que quando encontro uma alma que não foge do sofrimento e quer fazer-me companhia nas minhas penas, é mais, espere e espera,
que lhe dê o pão da dor. Isto me dá o delírio do amor e me faz chegar a fazer loucuras e a ser tão magnânimo como esta alma, de fazer ficar estupefato céu e terra. Achas tu que era algo indiferente ao meu coração, que tanto ama, que enquanto estavas privadas de mim, me esperavas, não para outra coisa, senão para que te levasse as minhas angústias? Enquanto dizia isto, fez-me ouvir que passava o Santíssimo pela rua e me deu um aperto mais forte ao coração. E eu, meu Jesus, que se passa? Para onde vais e quem te leva? E ele todo triste, vou a um enfermo, levado por um carrasco de almas. E eu, espantada, Jesus, que dizes? Como? Os teus ministros carrascos de almas? E ele, e quantos carrascos de almas há em minha igreja? Estão os carrascos apegados aos interesses que fazem carnificina das almas, porque com seu exemplo, em lugar de fazer desapegadas as almas de tudo que é terra, as interessam demais. Estão os imoderados, que em lugar de purificar as almas, as desfiguram. Estão os carrascos dos passatempos, dedicados aos prazeres, aos passeios e demais, que em lugar de fazer coletadas as almas e de infundir-lhes o amor à oração e ao retiro as distraem. Todas estas são carnificinas de almas. Quanta dor meu coração sente ao ver que aqueles mesmos que deveriam ajudar e santificar as almas são a causa de sua ruína. Trecho 24, 23 de maio de 1923. A vontade de Deus é plenitude, e quem nela vive deve concentrar tudo em si. Suas privações continuam e apenas tendo-se feito ver, meu doce Jesus lhe disse: Diz-me, meu amor, em que te ofendi, que foge longe de mim. Ah, meu coração sangra pela intensidade da dor. E Jesus, acaso te desviaste da minha vontade? E eu, não. O céu me livra de tal desgraça. E ele, e por que então me pergunta em que me ofendeu? A culpa entra quando a alma se subtrai de minha vontade. Ah, minha filha, para tomar plena posse da minha vontade, deves concentrar em ti todos os estados de ânimos de todas as criaturas, e conforme passas um estado de ânimo, assim tomas o domínio. Isto aconteceu à minha mãe e na minha humanidade. Quantas tristezas, quantos estados das almas estavam concentrados em nós. Minha querida mamãe muitas vezes ficava no estado da pura fé, e minha gemente humanidade ficava como triturada sobre o peso enorme de todos os pecados e penas de todas as criaturas. Mas enquanto sofria, ficava com o domínio de todos os bens opostos a esses pecados e pena das criaturas, e minha amada mãe ficava rainha da fé, da esperança e do amor, dominadora da luz, tanto de poder dar fé, esperança, amor e luz a todos. Para dar, é necessário possuir, e para possuir é necessário concentrar em si aquelas penas, e com a resignação e com amor mudar em bens as penas, em luz as trevas, em fogo as friezas. Minha vontade é plenitude, e quem deve viver nela deve entrar no domínio de todos os bens possíveis e imagináveis. Quanta criatura é possível? Quantos bens não posso dar a todos? E quantos a minha inseparável mãe não pôde dar? E se não damos demais é porque não há quem tome, porque tudo sofremos. E enquanto estávamos na terra, nossa morada foi na plenitude da divina vontade. Agora, cabe a você fazer
Nosso mesmo caminho morar onde nós moramos. Você acredita que seja coisa de nada? Ou como todas as outras vidas, ainda santas, o viver em nosso querer? Ah, não, não, é o todo. Aqui convém abraçar tudo, e se alguma coisa te escapa, não podes dizer que vives na plenitude da nossa vontade. Por isso, sê atento e segue sempre o voo do meu eterno querer. Trecho 25. 25 de maio de 1923. A divina vontade legitima as almas como filhas de Deus. Tudo foi criado para elas. Sentia-me como imersa no querer eterno, e meu sempre amável Jesus, atraindo-me para Ele, me transportou para fora de mim mesma, fazendo-me ver céu e terra. Enquanto isso me fazia ver, me disse: minha querida, filha de nossa suprema vontade, olhe toda esta máquina do universo, o céu, o sol, os mares e tudo o resto, foi criado por nós para fazer um dom. Mas sabe a quem? A quem teria feito a nossa vontade. Tudo a eles foi doado, como a nossos filhos legítimos. Isto fazíamos por decoro de nossas obras, não depositando-as nem dando-as em dom a gente estranha, nem a filhos ilegítimos que não teriam compreendido os grandes bens que há nelas, nem apreciada a grandeza e santidade de nossas obras, aliás, as teriam desperdiçado e desprezado. Ao contrário, dando-as em dom a nossos filhos legítimos, como em cada coisa criada há um amor distinto e um bem especial, para aquele a quem está dirigido o dom, nossa vontade habitante neles e formando neles vida própria, lhes teria feito compreender todos estes amores distintos um do outro, que estão em tudo o criado e todas as especialidades dos bens. Portanto, nos teriam dado a correspondência por cada amor distinto. Glória, honra por todos os bens dados a eles. Nossa vontade, que com Fiat os tinha criado e que conhecia todos os seus segredos, habitante em nossos filhos legítimos como outro Fiat, lhes teria revelado nossos segredos que estão em todas as coisas criadas, e nos faria dar amor por amor. As harmonias, as comunicações se alternariam entre eles e nós. E se aqueles que não fazem nossa vontade parecem gozar e tomar parte, mas os dons não são deles, mas é por causa indireta, como usurpadores e como filhos ilegítimos, muito mais do que não estando a minha vontade habitante neles, nada ou pouquíssimo entende do meu amor que tudo que é criado os leva, nem dos grandes bens que em tudo há. Aliás, muitos nem sequer sabem quem criou tantas coisas, verdadeiros estrangeiros, que enquanto vivem das coisas que me pertencem, nem sequer me querem reconhecer. Então, como a verdadeiro filho legítimo, foi entregue por meu Pai Celestial este grande dom de todo o universo, a minha humanidade, na qual não houve coisa pela que não correspondesse. Dom por dom, amor por amor. Depois veio minha celestial mãe, que também soube corresponder ao seu Criador. E depois vieram os filhos da minha vontade, as quais ela devia legitimar por seus próprios filhos. Por isso, tudo criado exulta de alegria, faz festa e sorri quando, fazendo-te sair de ti mesma, junto comigo reconhecem a filha legítima da nossa suprema vontade. Sua dona, todas quiseram correr ao teu colo e ao teu redor, não só para fazer festa, mas para ser apreciadas, defendidas e tidas em conta como dom de seu Criador. E todas em concorrência querem dar-te cada um amor distinto e o dom que contém cada coisa criada. Quem te quer dar o dom da beleza do teu Criador
e o amor que contém o belo, quem o dom da potência e o amor que contém o poder, quem o dom da sabedoria, quem o dom da bondade, quem o da santidade, quem o da luz, quem o da pureza, e os vários amores que contém a sabedoria, a bondade, a santidade, a luz, a pureza e etc. Assim que minha vontade abate todas as barreiras que há entre a alma e Deus e põe em harmonia entre o céu e a terra, lhe revela todos os segredos que há em toda a criação e a torna depositária de todos os dons de Deus. Trecho 26, 29 de maio de 1923. Deus é sempre o primeiro a agir na alma. Estava acompanhando meu doce Jesus em suas penas, especialmente nas que sofreu no horto do Getsêmani, e enquanto o compadecia, movendo-se em meu interior, me disse: minha filha, o primeiro a formar o trabalho de minhas penas e minha humanidade foi meu Pai Celestial, porque só Ele tinha a força e o poder de criar a dor e de pôr nele quantos graus de dor se necessitavam para poder satisfazer-se da dívida das criaturas. As criaturas foram secundárias porque não tinham nenhum poder sobre mim, nem virtude de criar a dor por quanta intensidade queria. Isto acontece em todas as criaturas, como ao criar ao homem. O primeiro trabalho, tanto na alma como no corpo, o fez meu Pai Celestial. Quanta harmonia, quanta felicidade! Não formou com suas próprias mãos na natureza humana. Tudo é harmonia e felicidade no homem, só a parte externa. Quantas harmonias e felicidade não contém? O olho vê, a boca fala, os pés caminham, as mãos agem e tomam as coisas que há, até onde chegaram os pés. Se o olho pudesse ver e não tivesse a boca para expressar-se, se tivesse os pés para caminhar e não tivesse as mãos para agir, não seria uma infelicidade, uma desarmonia na natureza humana? Logo, as harmonias e felicidade da alma humana, a vontade, a inteligência, a memória, quantas harmonias e felicidade não contém? Basta dizer que são partes da felicidade e harmonia do Eterno. Deus criava o verdadeiro Éden, pessoal na alma e no corpo do homem, Éden todo celestial, e depois lhe deu por habitação o Éden terreno. Tudo era harmonia e felicidade na natureza humana. E se bem que o pecado transformou esta harmonia e felicidade, mas não destruiu de todo bem que Deus tinha criado no homem. Assim como Deus criou com suas próprias mãos toda a felicidade e harmonia da criatura, assim criou em mim todas as dores possíveis para refazer-se da ingratidão humana e fazer sair do mar de minhas dores a felicidade perdida e o arranjo a harmonia transtornada. E isto acontece a todas as criaturas, quando devo escolhê-las a santidade distinta ou a desígnios especiais meus. São minhas próprias mãos que trabalham na alma, e agora crio nelas a dor, agora o amor, agora os conhecimentos das verdades celestiais. É tanto o meu zelo que não quero que ninguém as toque. E se permito que as criaturas lhes façam alguma coisa, é sempre em ordem secundária. Mas o primado o tenho eu e me vou formando segundo meus desígnios. Trecho 27, 6 de junho de 1923. O sinal de que a alma é toda de Deus é se não sente gosto por nada do que existe. Estava pensativa sobre por que meu doce Jesus não vinha e dizia entre mim: quem sabe o que haverá de mal em meu interior que Jesus, para não desagradar, se oculta? E ele, movendo-se dentro de mim, disse-me: minha filha, o sinal de que não há nada de mal e que o interior da alma está tudo cheio de Deus é que nada lhe tenha ficado que não seja todo meu.
e que em tudo o que possa acontecer dentro e fora dela, não sente mais gosto de nada, senão que seu gosto é só por mim e de mim, e não só das coisas profanas ou indiferentes, mas também de coisas santas, de pessoas piedosas, de funções, de músicas e etc. Tudo para ela é frio e indiferente, e como coisas que não lhe pertencem. E a razão é natural. Se a alma está toda cheia de mim, então está cheia também de meus gostos. O gosto meu é o seu, os demais gostos não encontram lugar onde se pôr. Por isso, por quanto belos possam ser, para a alma não tem nenhum atrativo, mas bem para ela estão como mortos. Mas a alma que não é toda minha está vazia, e à medida que as coisas a circundam, assim sente nela tantos gostos, se são coisas que lhe agradam. Se são coisas que não lhe agradam, sente desgosto, assim que está em contínua alternância de gostos e desgostos. E como o gosto que não saiu de mim não é duradouro, muitas vezes os gostos se convertem em desgostos, e por isso se notam tantas variações de caráter. Agora demasiado triste, agora demasiado alegre, agora todo irado, em outra ocasião todo afável. É o vazio que tem de mim na alma, o que lhe dá tantas variações de caráter. Nada semelhante ao meu, que sou sempre igual e jamais me mudo. Agora você sente algum gosto do que existe aqui embaixo? Porque teme que haja algum mal em você, pelo qual eu desagradado me oculte? Onde estou eu, males não pode haver. E eu, meu amor, eu não sinto gosto de nada, por quão boa fosse, e além disso você sabe melhor que eu como posso sentir gosto por outras coisas, se apenas de sua privação me absorve, me amarga até a medula dos ossos, me faz esquecer tudo e só me está presente e fixo no coração o cravo de que estou privada de ti? E Jesus, e isto te diz que és minha e que estás cheia de mim, porque o gosto tem este poder. Se é meu gosto, transforma a criatura em mim. Se é gosto natural, a envolve nas coisas humanas. Se é gosto de paixões, a lança na corrente do mal. O gosto parece que seja coisa de nada, porém não é assim, é o ato primeiro, ou do bem ou do mal. Veja como é assim. Adão por que pecou? Porque separou seu olhar do encanto divino. E quando Eva lhe apresentou o fruto para o fazer comer, olhou o fruto e a vista sentiu prazer ao olhá-lo. O ouvido sentiu deleite ao ouvir as palavras de Eva, de que se comesse o fruto se tornaria semelhante a Deus. A garganta sentiu o gosto ao comê-lo, assim que o gosto foi o primeiro ato de sua ruína. Se ao contrário tivesse sentido desagrado ao olhá-lo, tédio, aborrecimento ao ouvir as palavras de Eva, desgosto ao comê-lo, Adão não teria pecado, mas teria feito o primeiro ato heróico em sua vida, resistindo e corrigindo a Eva por ter feito isso. E ele teria permanecido com a coroa imperecível da fidelidade, aquele a quem tanto devia e que tinha todos os direitos de sua sujeição. Ou como é necessário estar atento sobre os diversos gostos que surgem na alma. Se são gostos puramente divinos, dar-lhes vida. Se são gostos humanos ou de paixões, dar-lhes a morte. De outra maneira, há perigo de precipitar-se na corrente do mal. Trecho 28, 10 de junho de 1923. Para viver no divino querer, a porta para entrar é a humanidade de Jesus, ofício de vítima, e que significa ser desgosto. Estava me lamentando com meu doce Jesus por suas privações, e pensava entre mim, quem sabe qual será a causa pelo qual não virá? E se é verdade, como alguma vez me fez entender, que não vem pelos castigos, pois pelo estado de vítima no qual me tem, ao vir e devendo me comunicar as penas pelo ofício que tenho, sente-se debilitar os braços e como a justiça quer castigar, pois a criatura força a isso. Por isso não vem,
Então, se assim for, melhor me tirar do estado de vítima, contanto que venha. Pouco me importa todo o resto. O que me interessa é Jesus, minha vida, meu tudo. Todo o resto é nada para mim. Agora, enquanto isso e outras coisas pensava, meu doce Jesus, movendo-se em meu interior e pondo seu braço no meu pescoço, me disse: Minha filha, o que dizes? Tirar-te do ofício? Você não sabe o que significa perder o domínio? Perder o direito de mandar? Não poder dispor de mais nada? Porque quando uma pessoa está em ofício, pode sempre dispor. Se é juiz, pode julgar. Tem o direito de estabelecer a condenação e também de absorver. Ou pode ser que por dias ou semanas ele não exerça seu ofício, porque não se apresenta a ocasião. Mas apesar disso, ele recebe seu pagamento, mantém seus direitos e assim que se apresentam os réus ou os inocentes, ele em seu posto de juiz defende e condena. Mas se for destituído, perde os direitos e se reduz à inabilidade. Assim, de todos os outros ofícios. Por isso é melhor aceitar estar privada de mim alguma vez, antes de querer ser deposta de seu ofício. De outra maneira, perderá também o direito de fazer perdoar em parte os merecimentos flagelos. E se te parece que pela falta das penas, por alguns dias você não faz nada, está em seu ofício é sempre alguma coisa. E o que não faz um dia, convira-te, encontra-te no teu ofício, podes fazer outro dia. E isto não é tudo. É a última parte. A parte mais essencial é que para viver em meu querer, a porta para entrar, o primeiro anel de união é minha humanidade. Foi ela a primeira verdadeira vítima que, por ofício dada a mim por meu celeste Pai, viveu sacrificada e completamente crucificada na divina vontade. E em virtude da potência de meu eterno querer, pude multiplicar a minha vida por todos e por cada um. E assim como a potência de um só Fiat multiplicava tantas coisas criadas, dando a cada criatura o direito de as fazer próprias, assim, a potência de minha vontade multiplicava uma só vida, a fim de que cada um me tivesse para si só por ajuda, por defesa, por refúgio, como eu gostaria. Esta é toda a grandeza, o bem, o todo, a distância infinita entre o viver em meu querer ou viver em modo diverso. Mesmo que seja bom e santo, multiplique o mata em tantos atos, por quanto se queira, suficientes para quantos queiram desfrutá-lo. Agora, se te tirasse do ofício, não só não ocuparias meu ofício sobre a terra e não estando em minha humanidade, que apesar de que fez muito, conseguindo tanto bem ao homem, mas não retirei os direitos, a honra, o decoro, a minha justiça. Quanto requeriria castigar justamente ao homem me resignava. Assim, faltando-te o anel de união, não poderia viver em meu querer, perderias o domínio. Teus atos passariam a simples intenções, e quando dizes, meu Jesus, em teu querer te amo, te bendigo, te agradeço por todos, me luto por cada uma das ofensas, e etc. Não voariam sobre cada um dos atos humanos para fazer esse ato de cada ato humano. Amor por cada amor que me deveriam dar as criaturas, não seguiriam todos os meus atos que estão em meu querer. Ficarias atrás, no máximo seriam intenções pias que podem fazer algum bem, mas não atos por todos, que possam dar vida e que contenham a potência de nossa vontade criadora. Porém, quantas vezes não me dizes, já que me chamastes no teu querer, não me deixes para trás. Ó Jesus, faz com que contigo siga os atos da criação, para te corresponder, pelo amor que pusestes em todas as coisas criadas, aquelas da redenção e aquelas da santificação, a fim de que onde quer que estejam os teus atos, o teu amor esteja a correspondência do meu. E agora queres que te deixe para trás? Eu fiquei confusa.
Eu fiquei confusa e não soube o que responder. O bom Jesus dispõe do que lhe agrada e tudo seja para a sua glória. Trecho 29, 15 de junho de 1923. Em que consiste a verdadeira caridade? Continuando o meu estado, estava pedindo que meu sempre amável Jesus se dignasse vir visitar minha pobre alma. E ele veio com toda a bondade e se fazia ver que com a sua santa mão ia tocando toda. E à medida que me tocava, deixava por sinal no ponto onde me tocava uma luz. Depois disto, Jesus desapareceu e veio o meu primeiro confessor já falecido e disse-me: Também eu quero tocar-te nos pontos onde te tocou nosso Senhor. E eu quase não querendo, mas como se não tivesse força para me opor, o deixei fazê-lo, mas enquanto isso fazia, aquela luz que Jesus tinha deixado, ao me tocar, se comunicava a ele e ficava com que revestido por tanta luz. Por quantas vezes me tocava, sempre sobre os mesmos pontos que Jesus me tinha tocado. Eu fiquei maravilhado e o confessor me disse: O Senhor me ordenou para me dar a retribuição pelo mérito adquirido quando vinha fazer-te a caridade e operava sobre ti. Agora se mudou para mim em luz de glória eterna. Depois veio o meu segundo confessor, também falecido, e disse-me: Dize-me que Jesus te disse, quero ouvi-lo, a fim de que a luz das verdades divinas se una às tantas luzes das verdades que te dizia o Senhor e das quais eu, ao ouvi-las de ti, enquanto estava em vida, ficava como impregnado. Agora o Senhor me enviou para confirmar minha recompensa do mérito que adquiri com querer ouvir as verdades. Se soubesses o que significa ouvir as verdades divinas, que encanto de luz contém, que o sol por isso ficaria eclipsado, o bem que leva a quem as diz e a quem a escuta. Faria competência, você em dizê-las e quem sente o dever em escutá-las. Por isso, logo diga-me que te disse. E eu lembrando que Jesus me havia dito o que significa caridade, eu lhe disse: Minhas palavras foram mudadas em luz, e investindo-as, e todo contente desapareceu. Agora digo que Jesus me tinha dito sobre a caridade. Minha filha, a verdadeira caridade sabe converter, com o seu poder, todas as coisas em amor. Olha para o fogo, para todos os tipos de lenha e para qualquer outra coisa. Transforma tudo em fogo. E se não tivesse o poder de converter tudo em fogo, não se poderia dar o nome de verdadeiro fogo. Assim a alma, se não converte todas as coisas em amor, coisas sobrenaturais e coisas naturais, alegrias e amarguras, e tudo o que a circunda, não pode dizer-se que possui a verdadeira caridade. Agora, enquanto dizia isto, fazia sair tantas chamas de seu santíssimo coração, que enchiam céu e terra, e depois, unindo-se todas juntas, formavam uma só chama, e acrescentou: Do meu coração saem contínuas chamas de amor, e a quem levam o amor, a quem a dor, a quem a luz, a outros a força, e etc. E como sai do centro da fogueira do meu amor, apesar de fazerem diversos ofícios, sendo uma finalidade, a de enviar amor à criatura, são todas chamas que, se unidas juntas, formam uma só chama. Assim a criatura, apesar de fazer diversas coisas, a finalidade deve ser o amor, para poder formar de suas ações tantas chamas, que unindo-se juntas formarão a grande chama que queimará tudo e a transformará tudo em mim, de outra maneira não possuirá a verdadeira caridade. Trecho 30. 18 de junho de 1923. Prodígios, maravilhas, excessos de amor de Jesus ao instituir o Santíssimo Sacramento e comungar a si mesmo.
Sentia-me toda absorvida na santíssima vontade de Deus e o bendito Jesus fazia-me presentes, como em ato, todos os atos de sua vida sobre a terra, e como a tinha recebido, revestido em meu pobre coração. Fazia-me ver como em ato em seu santíssimo querer, quando meu doce Jesus, instituído o Santíssimo Sacramento, se comungou a si mesmo. Quantas maravilhas, quantos prodígios, quantos excessos de amor neste comungar a si mesmo. Minha mente se perdia em tantos prodígios divinos e meu sempre amado Jesus me disse: Filha querida de meu supremo querer, minha vontade contém tudo, conserva todas as obras divinas como em ato. Nada deixa escapar. E a quem nela vive, quer lhe fazer conhecer os bens que contém. Por isso, quero fazer-te conhecer a causa pela qual quis receber-me a mim mesmo ao instituir o Santíssimo Sacramento. O prodígio era grande e compreensivelmente humana. Receber a criatura a um homem-deus, encerrar no ser finito o infinito, e a este ser infinito dar-lhe as honras divinas, o decoro, a habitação digna dele. Era tão profundo e incompreensível este mistério que os mesmos apóstolos, enquanto acreditavam com facilidade na encarnação e em tantos outros mistérios, diante destes ficaram perturbados e sua inteligência resistia a crer, e foi necessário falar-lhes repetidamente para rendê-los. Então, como fazer? Eu que o instituía devia pensar em tudo, porque enquanto a criatura devia receber-me, a divindade não deviam faltar-lhe as honras, o decoro divino, a habitação digna de Deus. Por isso, minha filha, enquanto instituía o Santíssimo Sacramento, minha vontade eterna, unida à minha vontade humana, me fez presentes todas as hóstias que até o fim dos séculos deviam receber a consagração sacramental. E eu, uma por uma, as olhei. Eu as consumi e vi minha vida sacramental palpitante em cada hóstia, porque queria dar-se às criaturas. Minha humanidade, em nome de toda a família humana, tomou o compromisso por todos e deu a habitação em si mesma a cada hóstia. E minha divindade, que era inseparável de mim, circundou cada hóstia sacramental com honras, louvores e bênçãos divinas, para fazer digno decoro a minha majestade. Assim que cada hóstia sacramental foi depositada em mim e contém a habitação da minha humanidade e o cortejo das honras da minha divindade. Caso contrário, como poderia descer na criatura? E foi só por isso que tolerei os sacrilégios, as friezas, as irreverências, as ingratidões. Porque, tendo-me recebido a mim mesmo, pus a salvo o meu decoro, as honras. O quarto que se necessitava a minha mesma pessoa. Se eu não tivesse recebido a mim mesmo, eu não poderia ter descido nela. E a ela teria faltado o caminho, a porta, os meios para me receber. Assim é meu costume em todas as minhas obras. As faço uma vez para dar vida a todas as demais vezes que se repetirão, unindo-as ao primeiro ato como se fosse um ato só. Assim que a potência, a imensidão, a onividência de minha vontade me fizeram abraçar todos os séculos, me fizeram presentes todos os comungantes e todas as hóstias sacramentais, e me recebi outras tantas vezes a mim mesmo, para fazer passar por mim a mim mesmo em cada criatura. Quem jamais pensou em tanto amor meu, que para descer nos corações das criaturas eu devia receber a mim mesmo, para pôr a salvo os direitos divinos, o poder dar a elas não só a mim mesmo, mas também os mesmos atos que eu fiz ao receber-me, para dispô-las a dar-lhes quase o direito de me receber. Eu fiquei maravilhada e como se quisesse duvidar. E Jesus acrescentou: Por que duvidas? Não é porventura este o agir de Deus? E este ato só formar tantos atos, por quanto se queira desfrutar, enquanto que é um só ato? Não foi o mesmo para o ato da encarnação, da minha vida e da minha paixão? Uma só vez me encarnei, uma foi minha vida, uma paixão. Porém, esta encarnação, vida e paixão,
são para todos e para cada um, como se fosse para ele só. Assim que estão ainda como em ato e para cada um, como se agora estivesse encarnando e sofrendo minha paixão. E assim não fosse, não agiria como Deus, mas como criatura que, não contendo um poder divino, não pode fazer-se de todos, nem pode dar-se a todos. Agora, minha filha, quero dizer-te outro excesso do meu amor. Quem faz a minha vontade vive nela. Vem abraçar o obrar da minha humanidade, porque eu amo muito que a criatura se torne semelhante a mim, e como o meu querer e o seu são um só, ele toma prazer e, recriando-se, coloca na criatura todo o bem que eu contenho, e faço nela o depósito das mesmas hóstias sacramentais. Minha vontade que a criatura contém lhe empresta, e a circunda com decoro, homenagens e honras divinas. E eu tudo a ela confio, porque estou certo de pôr a salvo o meu agir, porque minha vontade se faz ator, espectador e guardião de todos os meus bens, das minhas obras e da minha própria vida. Trecho 31, 21 de junho de 1923. Diferença entre quem reza e trabalha no divino querer, tendo conhecimento do que faz, e entre quem se encontra nele porque a divina vontade o envolve, e que, por sua natureza, se encontra por toda parte. Estava a fazer a minha adoração ao crucificado bem minha, e estava a dizer-lhe: entro no teu querer, aliás, dá-me a tua mão e põe-me tu mesmo na imensidão da tua vontade, a fim de que nada faça que não seja efeito do teu santíssimo querer. Agora, enquanto isto dizia entre mim, como a vontade divina está por toda parte, portanto já me encontro nela, e eu digo, entro em teu querer. Mas enquanto eu pensava assim, o meu doce Jesus, movendo-se dentro de mim, disse-me: minha filha, no entanto, há grande diferença entre quem reza ou obra, porque minha vontade o envolve e, por sua natureza, se encontra em todas partes. E entre quem, por sua própria vontade, tendo em si conhecimento do que faz, entra no ambiente divino de minha vontade, para obrar e rezar. Sabes o que se passa? Acontece como quando o sol enche a terra de sua luz, mas nem em todos os pontos a luz e o calor são iguais. Em alguns pontos há sombras, em outros pontos há luz direta e o calor é mais intenso. Agora, quem goza mais luz, quem sente mais calor, quem está na sombra ou quem está nos pontos onde a luz não está coberta pela sombra. Embora não se possa dizer que onde há sombra não há luz, mas onde não está a luz, a luz é mais viva. O calor é mais intenso, é mais. Os raios do sol parece que invistam o lugar. E se o sol tivesse razão em uma criatura por sua espontânea vontade, se expusesse a seus ardentes raios e em nome de todos dissesse ao sol: obrigado, ó sol, por sua luz, por todos os bens que faz com encher a terra, por todos quero te dar a correspondência pelo bem que faz. Glória, honra, complacência? Não receberia o sol? Agora é verdade que minha vontade está por toda parte, mas a sombra da vontade humana não deixa sentir a vivacidade da luz, o calor e todo o bem que contém. Em troca, querendo entrar em minha vontade, a alma depõe a sua e tira a sombra de seu querer, e a minha vontade faz resplandecer a sua vívida luz, investe-a, transforma-a na mesma luz, e a alma abismada no meu querer eterno diz-me: obrigado, ó santo querer supremo, por sua luz, por todos os bens que faz, com encher céu e terra de seu eterno querer, por todos quero te dar a correspondência do bem que faz. E eu sinto tal honra, glória e complacência que nenhum outro a iguala. Minha filha, quantos males faz a sombra da própria vontade? Esfria a alma, produz o lazer,
o sono, entorpecimento, diversamente a quem vive na luz do meu querer. Depois disto, me encontrei fora de mim mesma e via como se devessem vir doenças contagiosas, e muitos eram levados aos lazaretos. Reinava um espanto geral, e tantos outros males de novo gênero. Mas espero que Jesus queira aplacar-se pelos méritos de seu preciosíssimo sangue. Trecho 32. 28 de junho de 1923. Como Deus, ao criar o homem, pôs nele o germe do amor eterno. Estava pensando no amor imenso de meu docíssimo Jesus, e ele me fez ver todas as criaturas como unidas dentro de uma rede de amor, e me disse: minha filha, ao criar o homem, eu coloquei nele tantos germes de amor. Coloquei-os em sua inteligência, nos olhos, na palavra, no coração, nas mãos, nos pés, em tudo pus o germe do amor. E eu devia trabalhá-lo de fora. E junto comigo coloquei todas as coisas criadas para fazer brotar este germe, fazê-lo crescer como eu quisesse. Este germe, tendo sido posto por um Deus eterno, era eterno também ele. Assim que o homem contém em si um eterno amor, e um eterno amor vai-lhe sempre ao encontro, para receber a correspondência dos germes do seu eterno amor posto no homem, e dar-lhe novo e eterno amor, porque eu queria estar dentro do homem como germe, e ser como um trabalhador, para formar nele a árvore do meu eterno amor. Porque de que serviria o homem ter o olho cheio de luz se não tivesse uma luz exterior que o iluminasse? Ficaria sempre em escuridão. Assim que para gozar o efeito da luz se necessita a luz interna do olho e a luz exterior do sol que o ilumina. Assim na mente, se não tivesse a palavra que manifesta o pensamento, a vida da inteligência morreria e ficaria sem fruto, e assim por diante. Amei tanto o homem que não só coloquei nele este germe do meu eterno amor, mas coloquei-o sobre as ondas do meu eterno amor, que está espalhado em tudo que foi criado, para fazê-lo germinar nele e envolvê-lo todo no meu eterno amor. Assim, se a luz do sol resplandece em seu olho, lhe leva a onda de meu amor. Assim toma a água para tirar a sede, o alimento para nutrir-se. Lhe levam a onda do meu eterno amor. Se a terra se estende debaixo de seus pés e fica firme para lhe dar o passo, lhe leva a onda de meu amor. Se a flor emana seu perfume, se o fogo faz sair seu calor, todos lhe levam meu eterno amor. Mas isto não basta. Eu estou junto a ele, trabalhando dentro e fora para arrumar, confirmar e selar todas as minhas semelhanças na alma do homem, a fim de que o amor eterno lhe dou, e amor eterno me dê. Assim também a criatura pode me amar com eterno amor, porque dele contém o germe. Mas com grande dor minha, o homem sufoca esse germe, e então acontece que, apesar de que meu amor tem sob suas ondas, ele não sente a luz que lhe leva meu amor, porque ele, tendo sufocado o germe, ficou cego. Apesar de que meu amor arde, ele não se aquece, e porquanto bebe e coma, não se lhe tira a sede nem se alimenta, pois onde não está o germe não há fecundidade. Trecho 33, 1º de julho de 1923. Efeitos da oração no divino querer. Prazer de Jesus ao manifestar suas verdades à criatura. Deus é um ato sempre novo. Estava fundindo-me no santo querer divino para girar em cada inteligência de criatura, para dar a meu Jesus a correspondência de amor de cada pensamento de criatura. Mas enquanto isso fazia, o pensamento me disse: de que serve rezar neste modo? Antes me parece que sejam desatinos em vez de orações. E meu sempre amado Jesus, movendo-se em meu interior, me disse: minha filha, queres saber de que serve e qual é o efeito disso? A criatura que vem a lançar no mar imenso da minha divindade a pedra da sua vontade,
Enquanto a lança, se a sua vontade quer amar, o mar infinito das águas do meu amor se encrespa, se agita, e eu sinto as ondas do meu amor que exalam o seu celestial perfume. E eu sinto prazer, as alegrias do meu amor agitadas pelas pedras da vontade da criatura. Se adora a minha santidade, a pedra da vontade humana agita o mar da minha santidade, e sinto-me a recriar pelas auras puríssimas da minha santidade. Em suma, qualquer coisa que quer fazer a vontade humana na minha, como pedrinha se lança no mar de cada um de meus atributos, e agitando-os e encrespelhando-os, eu sinto dar-me minhas mesmas coisas e as honras, as glórias, o amor que em modo divino pode dar-me a criatura. Acontece como uma pessoa que, sendo muito rica, tem todos os bens em sua casa, fontes fresquíssimas, fontes perfumadas, fontes quentes, e uma pessoa que entra nesta casa não tem que lhe dar, porque aquela possui tudo, mas quer agradá-la, quer amá-la. Então o que faz? Toma uma pedrinha e a joga na fonte fresca. As águas agitadas exalam a delicadíssima frescura, e o senhor dessa casa goza o prazer da frescura de sua fonte. Goza de seus mesmos bens que possui. Mas por quê? Porque aquela outra pessoa teve o pensamento de agitar essa fonte. Porque as coisas agitadas exalam mais intenso perfume, o frescor ou o calor que contém. Isto é o que significa entrar em minha vontade. Agitar, remover meu ser e dizer-me: olhe como você é bom, amável, amante, santo, imenso, potente. Você é o todo e eu quero mover tudo para te amar e te dar prazer. E a você parece pouco? Dito isto, se retirou em meu interior e eu fiquei pensando em como é bom Jesus. Me parece que goza muito em comunicar-se à criatura e toma tanto prazer em manifestar suas verdades que, enquanto diz uma, essa mesma verdade o incita e o leva com força irresistível a manifestar outras. Que bondade, que amor! E Jesus de novo saiu de dentro de mim e, pondo seu rosto ao lado do meu, acrescentou: minha filha, tu não sabes o que significa manifestar minhas verdades, e por isso te maravilhas de meu prazer e da força irresistível que sinto de manifestar minha criatura. E quem se presta a escutar-me, forma minha alegria e minhas delícias de conversar com ela. Tu deves saber que quando eu manifesto uma verdade minha não conhecida, é uma nova criação que faço. Eu amo muito fazer sair de mim os tantos bens e segredos que contém. Mas porquanto diga, sendo eu aquele ato sempre novo, que jamais se repete, por isso sempre tenho vontade de falar. Mas enquanto falo, ficam-me sempre outras novas coisas que gostaria de dizer, porque o novo não se esgota jamais em mim. Sou sempre novo no amor, novo na beleza, novo nas alegrias, nas harmonias, novo em tudo e sempre novo. E por isso não canso a nenhum. Sempre tenho coisas novas para dar e para dizer. E a força irresistível que me empurra a manifestar-me é meu imenso amor. Dentro de um desabafo de amor, fiz sair a criação. Tudo que se vê em torno do universo estava tudo dentro de mim. E o amor fez transbordar de meu interior a sombra de minha luz. E criei o sol, a sombra da minha vastidão e das minhas harmonias, e o céu foi estendido, harmonizando-o com tantas estrelas e esferas celestiais. Estas e outras coisas que criei não foram senão as minhas sombras que tirei de mim, e o meu amor teve o seu alívio. E eu tomei grande deleite ao ver o que estava contido em mim, espalhado em pequenas partes, voar sobre todo o criado. Agora, qual será a minha alegria ao manifestar as minhas verdades, que não são as minhas sombras que saem de mim, mas a substância dos bens que contenho em mim, que não falo em linguagem muda de mim, como fazem todas as coisas criadas, mas com voz clara, sonora e eloquente falam de mim. E sendo a minha palavra criadora,
como nova criação, cria na alma as verdades que eu manifesto. Se com o Fiat criei tantas coisas, e ao manifestar minhas verdades, não é um só Fiat que pronuncio, mas tantas palavras por quantas são necessárias para manifestar e fazer compreender o que quero fazer entender. Imagine então qual é o meu contentamento ao manifestar à alma as minhas verdades, que não em linguagem muda, mas com voz falante, manifestará aos outros os meus bens, as minhas verdades, para infundir nos outros o bem que recebeu. Por isso, ao manifestar as minhas verdades, meu amor encontra seu desabafo e se põe em festa, e amo muito a quem se presta a me escutar. Trecho 34. 5 de julho de 1923. Jesus apresentado pelos judeus a Pilatos. Onde está e qual o verdadeiro reino? Estava acompanhando meu sempre penante nas horas de sua amarguíssima paixão, especialmente quando foi apresentado e acusado pelos judeus diante de Pilatos. E Pilatos, não contente com as simples acusações que lhe faziam, voltava aos interrogatórios para encontrar ou causa suficiente para condená-lo e libertá-lo. E Jesus, falando-me no meu íntimo, disse-me: Minha filha, tudo da minha vida é mistério profundo e ensinamentos sublimes, nos quais o homem deve olhar-se como um espelho para me imitar. Tu deves saber que era tanta soberba dos judeus, especialmente pela fingida santidade que professavam, pela que eram tidos como homens retos e conscienciosos, que acreditavam que só apresentando-me eles e dizendo que me tinham achado culpado e réu de morte, Pilatos devia acreditar neles e, sem interrogá-los, devia condenar-me. Muito mais porque estavam tratando com um juiz gentil, que não tinha nem conhecimento de Deus nem consciência. Mas Deus dispôs diversamente para confundi-los e para ensinar aos superiores que, por muito que pareçam boas e santas as pessoas que acusam pobre réu, não lhes creiam facilmente, mas que as interroguem cuidadosamente para ver se estão na verdade, ou ver se debaixo daquele vestido de bondade há algum ciúme e rancores, ou é para obter dos superiores, fazendo-se caminho em seus corações, algum posto ou dignidade que ambicionam. O escrutínio faz conhecer as pessoas, confunde-as e mostra-se que não se tem confiança nelas. E ao não serem apreciadas, tiram-se o pensamento de ambicionar postos ou de acusar a outros. Quanto mal fazem aqueles superiores quando, de olhos fechados, confiando numa falsa bondade, não numa virtude provada, os colocam em um posto, ou dão ouvidos a quem acusa outro de alguma falta. Quanto não foram humilhados os judeus por não serem facilmente acreditados por Pilatos, e por terem sofrido tantos interrogatórios. E se ele cedeu em condenar-me, não foi porque acreditou neles, mas forçado a não perder o seu lugar. Isto os confundiu, de modo que ficou como marca sobre sua testa uma extrema confusão e uma humilhação profunda, muito mais que descobriam mais retidão e mais consciência em um juiz gentil que neles. Quão necessário e justo é o escrutínio! Lança a luz, produz calma nos verdadeiros bons e confusão nos maus. E quando Pilatos quis examinar-me, perguntou-me: Tu és rei? E onde está o teu reino? Eu quis dar outra sublime lição com dizer: Eu sou rei. E eu queria dizer: Mas você sabe qual é o meu reino? Meu reino são minhas dores, meu sangue, minhas virtudes. Este é o verdadeiro reino, que não fora de mim, senão dentro de mim possui. O que se possui por fora não é verdadeiro reino, nem seguro domínio, porque o que não está dentro do homem lhe pode ser tirado, usurpado e será obrigado a deixá-lo. Em troca, o que está dentro, ninguém o poderá tirar,
O domínio será eterno dentro dele. As características do meu reino são as minhas chagas, os espinhos da cruz, onde não faço como os outros reis, que fazem viver os seus povos fora deles, na insegurança e talvez em jejum. Eu não. Eu chamo os meus povos a habitar nas tendas das minhas chagas, fortificados e defendidos por minhas dores, tomada sua sede por meu sangue, alimentados por minha carne. E só isto é verdadeiro reinar. Todos os outros reinos são reinos de escravidão, de perigos e de morte. Em meu reino está a verdadeira vida. Quantos ensinamentos sublimes, quantos mistérios profundos em minhas palavras. Cada alma deveria dizer a si mesma, nas penas e dores, nas humilhações e abandonos de todos, ao praticar verdadeiras virtudes, este é meu reino. Não sujeito a perecer, ninguém me pode tirar nem tocar. Aliás, o meu reino é eterno e divino, semelhante ao do meu doce Jesus. As minhas dores e penas certificam-me e tornam-me o reino mais fortificado e aguerrido, tanto que nenhum poderá fazer-me guerra em vista da minha grande fortaleza. Este é um reino de paz que todos os meus filhos deveriam ambicionar. Trecho 35, 11 de julho de 1923. Porquanto maior é a obra que Deus quer fazer, tanto mais é necessário que seja única e singular a criatura que escolhe. A paterna bondade quer abrir outra era de graça. Estava rezando e abandonando-me toda nos braços do meu docíssimo Jesus, mas com um pensamento na mente dizia: só para ti este martírio de aborrecer os outros, de ser um peso para os teus ministros, não podendo fazer menos que irritá-los com os meus feitos que se desenvolvem entre mim e Jesus. Em troca, os demais são livres, eles entram no estado de sofrimento e por si mesmos se libertam. Quantas vezes lhe pedi que me libertasse, mas em vão. Agora, enquanto isto e outras coisas pensava, o bendito Jesus veio, todo bondade e amor, e pondo-se junto a mim, disse-me: minha filha, quanto maior é a obra que quero fazer, tanto mais é necessário que seja única e singular a criatura que escolho. A obra da redenção era a maior, e para ela escolhi uma só criatura, dotando-a de todos os dons jamais concedidos a nenhum, para fazer que essa criatura contivesse tanta graça de poder fazer-me de mãe, e pudesse depor nela todos os bens da redenção, e para guardar os meus dons desde o momento em que foi concebida até que me concebeu. Tive-a escondida na luz da Santíssima Trindade, que se fazia guarda e tinha o ofício de a dirigir em tudo. Depois, quando fui concebido em seu seio virginal, sendo eu o verdadeiro, a cabeça e o primeiro de todos os sacerdotes, tomei eu a tarefa de guardá-la e de dirigi-la em tudo, até o movimento de seu batimento. E quando eu morri, confiei-a a outro sacerdote, o qual foi São João, uma alma tão privilegiada que continha todas as graças, única na mente divina, única na história. Não quis deixá-la até o último de seus respiros sem a assistência de um representante meu. Acaso fiz isto a outras almas? Não. Porque não contendo tanto bem, tantos dons e graças, não é necessária tanta custódia e assistência. Agora, minha filha, também tu és única em minha mente, e serás também única na história, e não haverá nem antes nem depois de ti outra criatura a que farei ter, como, obrigado por necessidade, a assistência de meus ministros, tendo-te escolhido para pôr em ti a santidade, os bens, os efeitos, a atitude da minha suprema vontade, era conveniente, justo decoroso para a mesma santidade que contém o meu querer, que o ministro meu te assistisse e fosse o primeiro depositário dos bens que a minha vontade contém, e do seu regaço os fizesse passar a todo o corpo da igreja. Que a atenção não se requer de você e deles, você em receber de mim, como uma segunda mãe minha, o grande dom de meu querer,
e conhecer dele todas as suas qualidades, e eles em recebê-las de você, para fazer que se cumpra em minha igreja o fiat voluntas tua, como no céu, assim na terra. Ah, tu não sabes quanto te devo ter dado para te tornar capaz de depor em ti meu querer. Te tirei todo germe de corrupção, purifiquei em tal modo tua alma, tua mesma natureza, que nem tu sentes nada por eles, nem eles por ti, porque faltando o germe, é como se faltasse o fogo à lenha, e se não te isentei da culpa original, como fiz a minha amada mãe, com tirar-te o germe da corrupção, obrei outro prodígio de graça, jamais concedido a nenhum outro, porque não era digno, para minha vontade 3 vezes santa, descer numa alma, tomar posse dela e que estivesse ainda minimamente ensombrada pelo menor fôlego corrupto. Minha vontade não se teria adaptado a tomar posse dela e comunicar-lhe sua atitude se tivesse visto algum germe de corrupção. Como não me teria adaptado eu, Verbo do Pai, a ser concebido no seio da Celeste Mãe, se não a tivesse isento da culpa de origem? Além disso, quantos agradecimentos não te agradeci? Tu acreditas que não seja nada? E por isso nem sequer o pensas. Em, e em lugar de me agradeceres, ocupas-te em pensar no que tenho disposto de ti e dos que pus em torno de ti, enquanto eu quero que sigas só o meu querer. Tu deves saber que este cumprimento de minha vontade é tão grande que entra nas obras maiores que a divindade tem feito, e quero que seja conhecido, a fim de que ao conhecer a grandeza e os bens imensos que contém, o ame, o estime e o deseje. 3 vezes a divindade suprema decidiu agir ad extra. A primeira foi na criação, e esta foi sem intervenção da criatura, porque nenhuma fora a luz do dia. A segunda foi na redenção, e nela interveio uma mulher, a mais santa, a mais bela, qual foi minha celestial mamãe. Foi ela o canal, o instrumento do que me servi para cumprir a obra da redenção. A terceira é o cumprimento que minha vontade se faça como no céu, assim na terra. Isto é, que a criatura viva obre com a santidade e potência de nossa vontade. Obra inseparável da criação e da redenção, como é inseparável a Trindade Sacrossanta. Não podemos dizer que a obra da criação esteja por nós terminada, se nossa vontade, como foi decretado por nós, não trabalha na criatura e vive com a liberdade, santidade e poder com que trabalha e vive em nós. Aliás, este é o ponto mais belo, mais culminante, mais fúlgido e o selo do cumprimento da obra da criação e redenção. Estes são decretos divinos e devem ter o seu pleno cumprimento. E para cumprir esse decreto, queremos servir-nos de outra mulher, que és tu. Foi a mulher que incitou a causa pela qual o homem se precipitou em suas desventuras. E nós queremos servir-nos da mulher para pôr as coisas em ordem e fazer sair ao homem de suas desventuras e restituir-lhe o decoro, a honra, a verdadeira semelhança nossa, como foi por nós criado. Por isso, seja atenta, não tome as coisas de ânimo leve. Aqui não se trata de uma coisa qualquer, mas se trata de decretos divinos e de nos dar campo para nos fazer cumprir a obra da criação e redenção. Por isso, assim como a nossa mãe a confiamos a São João, para pôr nele e dele a igreja, os tesouros, as graças, todos os meus ensinamentos que no curso de minha vida, quando ela estava confiada a mim, e fazendo-lhe de sacerdote, eu pus nela como santuário todas as leis, os preceitos, as doutrinas que a igreja devia possuir. E ela, fiel como era, e ciumenta até de uma só palavra minha, para que não se perdessem, as colocou em meu fiel discípulo João. Assim que minha mãe tem o primado sobre toda a igreja. Assim fiz de ti, devendo servir o fiat voluntas tua a toda a igreja, confiei-te a um ministro meu, a fim de que ponhas nele tudo o que te manifesto sobre minha vontade. Os bens que há, como a criatura deve entrar nela,
como a paterna bondade quer abrir outra era de graça, pondo em comum com a criatura seus bens que possui no céu e restituindo-lhe a felicidade perdida. Por isso, seja atenta e me fiel. Trecho 36, 14 de julho de 1923. Expectativa de uma nova era. O sinal seguro de que está próxima. Encontrando-me em meu habitual estado, meu bom Jesus veio, mas todo aflito, parecia-me que não sabia separar-se de mim. E toda bondade me disse: minha filha, vim para fazer-te sofrer. Não te lembras que quando querendo castigar ao homem, tu não querias que eu fizesse, querendo sofrer tu em vez deles? E eu, para te contentar, te disse que em vez de fazer por 10, por amor teu, faria por 5. Agora as nações querem lutar, e as que se acham as mais poderosas estão se armando, até os dentes para destruir as nações débeis. Trata-se de destruição completa, minha filha. Por isso vim te fazer sofrer, para te dar aqueles 5 que te prometi. Ao fogo e à água minha justiça dará o poder do ofício que contém, para destruir nações e cidades inteiras. Por isso é necessário um pouco de teu sofrer para diminuir estes castigos. Agora, enquanto dizia, mexeu-se em meu interior, como se tivesse em suas mãos vários instrumentos. E como os movia, assim se formavam penas e dores, com tal estiramento de todos os meus membros, que não sei como fiquei viva. E quando via que pela força das penas eu gemia, tremia, Jesus com o ar de quem triunfou, em tudo me dizia: você é minha vida, e da minha vida posso fazer o que eu quero. E continuava seu trabalho de me fazer sofrer, seja tudo para a glória de Deus, para o bem da minha alma e para a salvação de todos. Depois disso, acrescentou: minha filha, todo mundo está transtornado e todos estão à espera de mudanças, de paz, de coisas novas. Eles mesmos se unem para conferenciar e se admiram de que não sabem concluir nada, nem chegar a sérias decisões. Assim a verdadeira paz não desponta, e tudo fica em palavras, mas nada nos atos. E espero que outras conferências possam servir para decisões sérias, mas em vão esperam. E entretanto, neste esperar, estão todos com temor, e quem se prepara para novas guerras, quem espera novas conquistas. Mas com tudo isto, os povos empobrecem, despojam-se vivos, e enquanto esperam cansados da era triste em que os envolve, obscura e sangrenta, esperam e têm esperança de uma nova era de paz e de luz. O mundo encontra-se precisamente no ponto como quando eu devia vir à Terra. Todos estavam à espera de um grande acontecimento, de uma era nova, como de fato aconteceu. Assim agora, vendo que vira o grande advento, a era nova em que a vontade de Deus se faça na terra como no céu, todos estão à espera de uma nova era. Cansados da presente, mas sem saber qual é esta novidade, esta mudança, como não sabia quando eu vim à terra. Esta expectativa é o sinal certo de que a hora está próxima. Mas o sinal mais seguro é que eu vou manifestando o que quero fazer e que dirijo-me a uma alma, como me dirigi a minha mãe ao descer do céu à terra. Comunico-lhe minha vontade e os meus bens, os efeitos que ela contém, para fazer disso um dom a toda a humanidade. Graças a Deus. E assim a gente termina o volume 15. Amém. Glória a Deus, né? Amém, Fiat.